Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje eu vou contar um pouco da minha história. Bom, gente, eu não sei como começar a falar sobre isso. Eu vou contar pra vocês sobre o dia que eu sofri bullying na escola. Sim, gente, eu já sofri bullying na escola. E foi uma época muito difícil da minha vida, sabe? Foi muito complicado. Eu acho que eu não me lembro ao certo, mas eu acho que eu tinha uns 10. Eu acho que eram uns 10 anos. Eu morava em um povoado e eu tinha que me deslocar até outro lugar para estudar. E aí tinha um ponto que a gente esperava o ônibus e geralmente todas as crianças ficavam ali esperando o ônibus. E foi então que eu sofri bullying mais nesse tempo, assim, que eu ficava esperando o ônibus mesmo. Eu era muito novinha, muito quieta, eu não falava nada com ninguém. Eu era muito tímida, muito mais do que eu sou hoje. Hoje eu ainda sou tímida, mas eu era muito mais. E aí eu não entendia o porquê, sabe? Porque se eu era uma pessoa que eu não falava com ninguém, eu não abria a boca para falar nada, então por que estavam fazendo bullying comigo? Porque logo eu, sabe? Eu não entendia isso. Um dia que ficou muito marcado pra mim foi o dia que eu me lembro que eu tava em casa com a minha mãe e eu saía de casa pra estudar, era 11, acho que 11, 11 e meia. Era umas 10 horas e eu estava ajudando minha mãe nos afazeres de casa. Eu lembro que eu tava limpando o banheiro e acho que a minha mãe tava fazendo o almoço, eu não me lembro muito bem. E eu comecei a passar muito mal mesmo, eu não conseguia respirar, eu fiquei com a minha respiração parou. Eu lembro que a minha mãe ela fez um chá pra mim, alguma coisa, e ela não entendeu nada do que estava acontecendo. Mas na verdade era porque estava chegando meu horário de ir novamente para a escola e eu sabia tudo que ia acontecer e eu estava passando muito mal. Gente, eu não sei, mas às vezes parece que eu não sei como explicar. Parece que as pessoas soltam palavras ao vento e não se preocupam com nada, sabe? Com o que você vai sentir. Não pensa que às vezes essa palavra vai machucar alguém, vai fazer alguém se sentir muito mal. Mas enfim, eu não entendi o porquê, eu não contei pra ninguém também e não entendi o porquê comigo. E foi então que eu depois, agora já, eu ouvi algo que dizia que o bullying é mais sobre a pessoa que pratica o bullying, do que sobre a gente. Porque a pessoa que pratica o bullying, às vezes ela sofreu algum trauma, alguma coisa, e é como se ela não quisesse passar por aquela dor sozinha e ela te colocasse junto com ela naquela dor. Eu não sei se vocês vão entender, mas, por exemplo, às vezes os pais se separaram e essa pessoa tá sofrendo muito e tal, então ela desconta em outra pessoa praticando bullying. Agora, só depois eu vim descobrir isso. Gente, o que tá acontecendo hoje, pelo amor de Deus? Então, gente, é isso. Eu sofri muito nessa época e eu me considero muito forte por não ter desistido nessa época de estudar. Eu acho que eu tava no sétimo ano, sexto ano, eu acho, nesse tempo que eu sofri bullying. E eu estudei lá até o meu segundo ano. Aí no segundo ano eu desisti um tempo. Não por conta disso, isso já tinha passado, essa pessoa já nem estava mais estudando lá na minha escola. Foram por outros motivos. E aí depois eu vim para São Paulo e aqui sim eu concluí os meus estudos. Mas eu me considero muito forte por passar por isso,
porque eu era uma criança que eu nunca saía de perto da minha mãe, então já foi uma dificuldade muito grande, tanto que a minha mãe, ela trabalhava na escola que eu estudava antes, então eu não ficava tempo nenhum sem a minha mãe. E aí, quando eu fui estudar nessa escola, além de ficar sem a minha mãe, eu ainda tinha que ir para uma outra cidade, então era muito difícil para mim. E ainda tudo isso aconteceu, eu lembro que a minha mãe, coitada, não entendeu nada. E depois, agora já concluindo a faculdade, a professora de TCC me pediu para fazer um trabalho e a minha mãe precisava me ajudar. Era a minha trajetória, assim, na escola, sabe? Como que foram todos os anos, do primeiro da alfabetização ao ensino médio, como que era e tudo. Então eu fui fazer esse trabalho com a minha mãe e quando a gente chegou nessa época, que eu não me lembro bem, mas se eu não me engano foi no 6º ano, quando chegou no 6º ano eu comecei eu sempre falava, ai mãe, e tal coisa, você lembra como foi e tal? E aí quando chegou no 6º ano eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever que eu sofri bullying e tudo, e a minha mãe olhou assim pra mim, porque eu nunca tinha falado que eu sofri bullying. Mas tanta coisa aconteceu depois, porque eu pensava que eu já tinha contado pra ela que o dia que eu passei mal, muito mal, foi por conta do bullying. Então aí ela veio me contar que ela pensava que era porque eu estava estudando muito e tal, isso não estava fazendo bem pra minha mente e tudo. Porque, gente, eu era muito focada nos estudos. Nessa época não era igual hoje que tem internet, tudo que a gente precisa, a gente pesquisa na internet. Então, tipo, se o professor me passasse um trabalho, eu tinha que buscar livros e pesquisar nos livros e revistas. E aí eu estudava muito, muito. Então, quando eu passei mal, a minha mãe achou que era por isso. Mas na verdade não. Mas enfim, hoje eu estou bem, eu terminei sim meus estudos e estou já formada no ensino superior. Concluí o ensino médio, concluí o ensino superior, graças a Deus. E estou bem, estou ótima. E é isso, gente. Mas foi tudo isso que eu vivi e na época não foi fácil. Então, só quem já sofreu bullying sabe o quanto é difícil a gente passar por isso. E quem praticou, na verdade, estava tentando acabar com o sofrimento, mas da forma errada. Então, também não julga essa pessoa. Cada um sabe dos seus problemas. Eu sei que foi uma forma muito errada, mas talvez ela estava sofrendo. E é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like e deixar aí embaixo o seu comentário se você também já sofreu bullying. Conta aí pra mim a sua experiência. Gente, parece que o mundo vai cair. Misericórdia. Tá começando uma chuva muito forte, então talvez tenha um barulhinho de fundo aí. Mas é isso, deixa aí o seu comentário se você já sofreu bullying alguma vez. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.